Olá a todos, bem-vindos ao canal. Noites de Terror. Olá, boa noite a todos. A história que eu vou contar agora para vocês aconteceu em meados dos anos 70. A história de três amigos muito unidos. Eles eram amigos desde a época de escola. Eles sempre andavam juntos, estudaram juntos, fizeram faculdade juntos. O que distanciou de fato aquele trio foi o trabalho. Aí não teve jeito. Cada um seguiu o seu destino, a sua carreira profissional. Porém, sempre que tinham folgas em seus trabalhos, eles sempre davam um jeito de se reunir. Claro que para coincidir a folga dos três era muito difícil. Então, o mais comum era se unir sempre aos finais de semana. Mas sempre eram encontros rápidos, pois logo a segunda-feira chegaria e todos voltariam às suas rotinas. Então, ao se aproximar a época de carnaval, os três armaram uma viagem para o meio da mata, um local muito distante e bonito. Um deles disse que não era uma boa ideia, pois todo mundo estaria reunido nos centros brincando carnaval, e eles ficariam isolados, e caso acontecesse algo, eles estariam sozinhos. Por outro lado, um deles disse que essa era exatamente a ideia, de ficarem isolados, e que nada aconteceria justamente por isso. Por estarem afastados de todos, eles ficariam tranquilos, sem tumulto e sem violência. Enfim, chegou o dia da viagem. Então arrumaram tudo no carro e lá foram eles para mais uma aventura entre amigos. Eles subiram uma serra e nem ao menos chegaram ao local, e a visão da cidade do alto já era algo incrível. Ao chegarem ao local escolhido, pegaram algumas informações com alguns moradores locais, na qual ouviram as seguintes recomendações. Não é boa ideia entrar nessas matas. Primeiro, que vocês estão sozinhos e sem um guia. Segundo o que dizem os mais antigos, nessas matas se escondem verdadeiros mistérios. Ainda tentaram saber mais sobre os tais mistérios, mas a pessoa não disse mais nada. Então, os três entraram na mata. E um deles dizia que não era boa ideia, o mesmo que antes já havia discordado. Ele achou muito estranho aquela pessoa falar aquilo, até que um deles puxou uma arma para surpresa e espanto dos outros dois. E um deles perguntou o que ele estava fazendo armado, e ele respondeu: "Você acha mesmo que eu ia ir para dentro da mata sem nenhum tipo de proteção? Relaxa, isso aqui é para nossa segurança." Enfim, eles chegaram a um descampado próximo a uma linda cachoeira. Aquele lugar era realmente muito bonito durante o dia, pois à noite o lugar se tornava macabro e com uma névoa assustadora. A sensação de serem observados era constante, até que em uma noite, na terceira noite ao se reunirem em volta da fogueira, eles começaram a contar histórias de terror. Até que lá pelas tantas da noite, um deles, o que estava armado, já bêbado, começou a dizer que não acreditava naquilo, que era tudo mentira, que aquelas coisas não existiam. Lobisomens, fantasmas, seres das matas, era tudo conversa para assustar a criança, e puxou a arma e começou a gritar, desafiando qualquer criatura que se aparecesse na frente dele, ele iria mostrar o que era real, até que ele parou imóvel, olhando para o nada. Os outros dois não entenderam o que estava acontecendo, e então ele falou: "Uma menina", e sem nenhuma explicação aparente, saiu correndo para o meio da mata naquela escuridão. Os seus amigos, claro, foram atrás, gritando, chamando por ele, até que eles ouviram alguns disparos da arma que ele carregava, e foram na direção e não encontraram nada, apenas a arma caída no chão. Então, eles pegaram a arma e seguiram procurando, e ao longe, eles podiam ouvir o seu amigo pedindo ajuda. E sem perceber, foram entrando cada vez mais para dentro da mata, e sem encontrar nada, até que se deram conta de que estavam perdidos. E de relance, um deles viu algo correndo por dentro da mata e falou para o outro: eu vi, cara."
Eu vi. Viu o que, cara? Tá doido? Eu vi, cara. Eu vi uma criatura parecida com uma mulher correndo entre as árvores. Apavorados, saíram correndo pelo meio da mata e aí começou uma sessão de espancamento. Quanto mais eles corriam, mais eram açoitados pelas costas e depois de algum tempo correndo e apanhando, eles saíram em uma estrada. Aí que puderam parar e respirar um pouco. Eles estavam completamente assustados e machucados. Um deles queria buscar ajuda para socorrer o amigo. Porém, o outro não deixou, dizendo que não iria adiantar. Eles encontraram só a arma. Ele tinha sumido. E eles passaram por tudo aquilo. A essas alturas, seu amigo já estaria morto. E eles ficaram a noite toda naquela estrada deserta e escura, ouvindo gritos vindos de dentro da mata. Gritos de dor e sofrimento. Gritos por socorro. Eles sabiam que aquilo era uma isca de algo de dentro das matas para que eles entrassem. Porém, eles não fizeram. Esperaram o dia amanhecer para aí sim entrar naquela mata. Porém, dessa vez, pediram permissão com todo o respeito do mundo que se possa imaginar e entraram. Andaram por várias horas, por todos os lados, não acharam nada. Então, tiveram a ideia de procurar o acampamento, pois se ele tivesse vivo, ele poderia estar lá. E depois de algum tempo, eles acharam o acampamento. E de fato, o amigo deles estava lá, porém morto e pendurado em uma espécie de armação de madeira. Eles ficaram desesperados, saíram de lá e foram direto chamar a polícia. Óbvio que ninguém acreditou na explicação deles, e ambos foram presos por suspeita de assassinato. Essa é uma história que a minha avó sempre me contava. Se é verdade ou não, se é mais uma daquelas histórias dos antigos, eu não sei. Eu só sei que nessas matas se escondem seres e criaturas que podem transformar uma noite agradável e divertida em uma verdadeira noite de terror. Boa noite. Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, hard impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions. Fact, don't ask, grab reactions.